Olá a todos. Tenho estado um pouco ausente, mas eis-me aqui de novo e apesar do canal só ter 26 pessoas inscritas, quero deixar aqui aquilo que vai estando no meu coração e que vou passando para vocês. Como vocês sabem, já tenho dito isto, de alguns anos a esta parte, tenho procurado ir assentando a minha vida sobre os ensinamentos de Jesus. Gosto de filosofia, gosto de ouvir pessoas que possam ser a minha referência, mas o barómetro, o modelo, digamos assim, para mim é Jesus. E não o Jesus da religião, eu tenho dito isto a vocês, mas o Jesus que se apresenta, da qual nós o conhecemos através dos Evangelhos. Só que Jesus é muito maior do que aquilo que está escrito. E ele próprio se revela como, de facto, alguém que é Deus. E é por aí, pelos os seus ensinos, é que eu tenho procurado ajustar a minha vida. Nem sempre é fácil. Ele próprio preveniu isso, porque isso implica muita coisa, porque nós vivemos em sociedade e também não só vivemos em sociedade, mas a nível individual. Como indivíduos, nós temos as nossas próprias idiosincrasias, quer dizer, as nossas próprias características, as nossas próprias estruturas, as nossas próprias formatações, que às vezes são tão difíceis de mudar. Mas a verdade é que ele disse que não nos deixaria, que nos enviaria o Espírito Santo, para que esse Espírito Santo, sendo como é apresentado como sendo Deus também, e não deixa de ser um mistério, e não quero entrar nisso agora, mas o Espírito Santo iria trabalhar em nós, na medida em que nós, com o andar da vida, nós iríamos cedendo, e nós, na verdade, nós precisamos de ceder diante de Deus. Nós precisamos de ceder perante aquilo que Jesus nos ensina, quando Ele nos chama para Ele próprio, para que possamos aprender dele próprio e assim nós termos vida, como ele diz, corações que recebem e que possam ser curados, olhos que de facto vejam, ouvidos que de facto ouçam e sejam curados. Muito bem, eu quero pedir então, aonde este vídeo for passando, que se inscreva no canal, se gostar, claro, que partilhe, e não só, mas que ponha um gosto e que, se quiser, deixe um comentário ou pronto, olha, faça como entender. O meu objetivo aqui é que, de alguma forma, possa provocar em si alguma coisa de bom. É isso, esse é o meu desejo, não é mais nada. É que possa deixar alguma coisa de boa. E nós sempre nos sentimos muito gratos. Eu tenho falado com o meu amigo Fernando Brito, em que ele também, e fica aqui o canal, Fernando Brito, Ministério Embaixadores de Cristo, em que, pela gratificação que ele sente quando alguém lhe diz que aquilo que ele falou, que sentiu paz, que sentiu que não é uma questão de sentimentos, mas que de alguma forma criou na pessoa uma introspecção e ajudou a pessoa também a entender e a ver com outros olhos a pessoa de Deus e a pessoa de Jesus Cristo. Aí a pessoa se apercebe que Jesus não tem nada a ver com religião, mas é vida em si mesmo. E sendo vida, ele é também caminho e ele torna-se verdade no nosso coração. E na medida que esta verdade cresce, nós vamos ficando livres de certos conceitos, enfim, errados que nós tínhamos. Então, acerca do vídeo de hoje, eu pus entre aspas de propósito as palavras grande e pequeno.
É exatamente isso. E vou já falar o porquê. Eu normalmente baseio-me sempre num dos ensinamentos que vêm registados na Bíblia, ensinamentos esses que estejam de acordo com aquilo que Jesus ensina. Nem tudo o que vem na Bíblia está de acordo com o que Jesus ensina, mas aquilo que nós vemos na essência do Evangelho, e Evangelho não é doutrina, Evangelho é uma pessoa, Evangelho é Cristo. Ele se apresenta como sendo o Evangelho, ele se apresenta como sendo a Boa Nova, ele se apresenta como sendo aquele que manifestou e trouxe e manifestou o reino de Deus. Então, agora aqui perdi-me um bocadinho, mas já lá fui. Então, sempre procuro basear-me em algo que esteja de acordo com os ensinamentos de Jesus. Hoje é Lucas 12. Em Lucas 12, nós vemos Jesus está a falar para uma multidão e está a passar alguns ensinos para essa multidão. E esses ensinos não era um ensino qualquer. Era um ensino, perdão, para discipulado. Era um ensino, quando eu digo para discipulado, era um ensino virado para um grupo de pessoas que se apresentava já como querendo segui-lo. E Jesus fala acerca do temor que nós devemos ter de Deus, e aqui a palavra temor não é medo de Deus, mas é uma profunda convicção desta aliança que nós temos com Deus, dentro do seu amor, do amor que Deus tem por nós e o amor que nós temos por Deus, e esse amor nos constrange a fazer escolhas pela vida fora. Então, aí quando Jesus diz Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, quer dizer, separado seja o teu nome, acima de qualquer outro nome. Então está a falar de que a pessoa de Deus está acima de tudo e de todos, e é a pessoa mais importante da nossa vida. Ele é o nosso Pai, e é um Pai que nos ama, e isto muda tudo na nossa vida. Então este temor fala de reconhecê-lo como o Senhor da nossa vida. Então Jesus está a passar isto, mas está a dizer a eles que ao tomarem esta decisão, indo nesta convicção, eles também iriam sofrer represálias, porque isso iria criar na vida deles anticorpos. E esses anticorpos seria a religião. No meio religioso, o Evangelho sempre cria anticorpos. O Evangelho produz vida no coração das pessoas que estão sedentas de vida, sedentas de perdão, que choram os seus pecados, os seus erros, que choram as falhas das suas vidas, que choram as perdas das suas vidas. Estão a falar daqueles que estão quebrantados, que estão abatidos, que se sentem esmagados, que se sentem oprimidos. O Evangelho nesses produz saúde, produz vida, produz cura. Cura da alma, cura de relacionamentos, enfim, o Evangelho produz frutos de vida, de paz, de amor no coração destas pessoas. Mas no coração dos religiosos, normalmente, o Evangelho produz anticorpos, e basta olhar para Jesus e para a vida de Jesus, porque as seitas religiosas que havia na altura, as várias seitas, se sentiam ofendidas com a manifestação do Evangelho. Não eram muitos os religiosos, apesar de haver sempre alguns que estavam envolvidos com estas seitas religiosas e debaixo dos vários julgos rabínicos, dos vários mestres rabínicos que ensinavam a lei, a Torá. Esta gente não era fácil. E tanto que não era fácil que eles estavam sempre ofendidos. Porque quando Jesus falava, os ofendia. Ofendia a sua presunção, ofendia a sua prepotência, ofendia a sua própria idolatria, ego. Um ego. Eles eram gente que eram completamente egocêntricos. Eles se focavam neles próprios, eles falavam de Deus, mas na verdade a base das suas vidas religiosas eram os seus próprios egos. Por isso Tiago diz
Tiago, sendo judeu, Tiago diz que a melhor religião é ajudar o próximo, era socorrer as viúvas, que haviam muitas, os órfãos, os estrangeiros que não tinham terra, não tinham pátria. Então, nós precisamos de olhar para este discurso de Jesus e perceber que Jesus está a passar para eles um discurso que parece que não é muito afetuoso. É um discurso para que eles iriam encontrar estas dificuldades, porque iriam ser conduzidos às sinagogas, a estes locais religiosos, mas eles que ficassem tranquilos, porque na hora o Espírito Santo lhes iria dizer aquilo que eles haviam de falar, fosse onde fosse, e Deus estaria com eles. E Deus estaria com eles. Deus cuidaria da vida deles. Eles que fossem nesta fé. E é interessante ver o que os apóstolos, só João é que não teve morte por assassinato, porque todos os outros foram mortos. Tiago, por exemplo, foi morto logo a seguir, praticamente poucos anos depois, quando houve uma grande perseguição à igreja. Pedro esteve para ser morto, mas milagrosamente Deus o livrou. Mas mais tarde foi assassinado. Paulo foi assassinado. Enfim, todos os outros de uma forma foram perseguidos e foram assassinados. Os profetas da antiguidade foram mortos, foram torturados, enfim, todos eles que foram neste espírito, diante dos ambientes religiosos e diante dos poderes instituídos políticos, porque normalmente a política estava sempre de mãos dadas com a religião, e nos tempos de Jesus a mesma coisa, nos dias de hoje a mesma coisa. Repare que ainda hoje, quando o Evangelho começa-se a manifestar em certos locais religiosos, incluindo os ambientes religiosos cristãos, sejam católicos ou evangélicos, em muitos ambientes religiosos, quando o Evangelho é exposto, isso gera um incómodo, e esse incómodo normalmente faz com que a fonte de onde está a ser o Evangelho seja tida como uma pedra no sapato, e normalmente essas pessoas são convidadas a sair. Mas diante desta apostasia que se manifesta no meio da igreja, então nós absorvemos estes ensinamentos, e isto serve para nós hoje, porque estamos a falar de há 2000 anos atrás, mas isto é tão atual, é tão atual. Bom, Jesus está a ensinar estas coisas, e há alguém, um homem do meio da multidão, que se levanta e tem uma afirmação que nada tem a ver com aquilo que Jesus estava a ensinar. Ele diz: mestre, ajuda-me a resolver aqui um problema de heranças entre mim e o meu irmão. Havia um litígio de heranças na vida daquele homem. E este homem se levanta, não é? E você imagina alguém: desculpe, posso falar? Não é? E de repente traz um assunto que nada tem a ver com aquilo. Nada. Nada tem a ver com aquilo que Jesus estava a ensinar. Mas é interessante que Jesus responde e conta uma história, não sobre o assunto que estava a falar, mas diretamente para o homem, respondendo ao homem, mas aproveitando e ensinando para todos os outros. E este ensinamento de Jesus é para mim e é para si. Você pode recebê-lo ou não, mas é para mim e para si. Agora repara, ele diz que havia um homem muito rico que, enfim, estava habituado a ter grandes colheitas. E naquele ano a colheita foi maior e ele pensou, e veio a pergunta: o que é que eu vou fazer? Mas o que é que eu vou fazer? Ele tinha várias opções e ele não precisava daquilo. E diz que este homem, na sua grandeza, e por isso é que tem a palavra grande e pequena entre aspas, mas na sua grandeza, no seu inchaço, na sua vaidade, ele decidiu destruir os celeiros que tinham para construir uns maiores. E Eclesiastes, no capítulo 5, diz-nos que as pessoas
que são ambiciosas, com uma ambição desmedida. E não estou a falar de gente que tem um plano, um projeto, quer pô-lo em prática. Não, eu estou a falar de gente cega, gente avarenta, gente que só vê dinheiro e não vê mais nada. Há pessoas que... Esta frase não é minha. Eu já a li, não sei de quem é. Mas há pessoas que são tão pobres, que a única coisa que têm é dinheiro. Então, vamos lá ver aqui uma coisa. Este homem, dentro desta cegueira, desta avareza, deste desejo de ter cada vez mais, como diz Eclesiastes, que nunca se cansa de ter, é a doença do tio Patinhas. Ele decide construir uns celeiros maiores para albergar a riqueza. E Jesus diz dentro desta história, e dentro deste pensamento, porque isto é um pensamento, o avarento, ele pensa. E eu estou-me a lembrar de um irmão avarento, um irmão nosso que fazia parte da nossa comunidade, que a única coisa que via era dinheiro. Até que decidiu deixar a igreja e começar a frequentar várias igrejas, porque ele achava que, à medida que as igrejas se iam abrindo, faziam orações fortes e isso era bom porque lhe dava mais dinheiro. Quem fala assim nunca conheceu Jesus. Nunca conheceu. Ouviu discursos em que abraçou e acreditou, mas nunca recebeu a mensagem. Não conhece Jesus. Que Deus nos livre disso. E este homem, na sua avareza, ele está a fazer um projeto de vida. E esta é a questão que se põe para nós. Qual é o meu projeto de vida? Qual é o meu, João Carlos? O meu projeto de vida. Percebe? Porque Jesus estava a expor um projeto de vida. Eu até podia ter posto isto como título, mas não quero. Estava a expor para as pessoas que o estavam a ouvir, e eram muitas, um projeto de vida. Mas apresenta-se alguém que nós não sabemos quantas pessoas lá estavam assim. Houve um que falou. Ele estava, já que estava a ouvir falar de tribunais, de sinagogas, estava a falar de litígios. Ele ouviu Jesus falar de conflitos. Bom, então ele pensou, vou aproveitar. Eu tenho um litígio com o meu irmão, preciso da herança, ponto final, ajuda-me. E Jesus descartou-se dessa situação. Ele disse, eu não sou repartidor entre vocês. Então, perdão, e ensina esta história. Então, dentro da história, diz que Deus diz a este homem, louco, esta noite pedirão a tua alma e o que tens vai para quem? Tanta gente, não é? Que conhecemos que depois de ganhar uns trocos ficam tão inchados, tão importantes. Pessoas que tiraram um curso superior, que iniciam bem, trabalhando de uma forma honesta, vão para uma empresa, são promovidos nessa empresa e com a promoção deixam de dar os bons dias e com o passar do tempo tornam-se pedras no meio daquela empresa. Gente empedrada, dura, fria, em que obrigatoriamente se terá que dizer senhor engenheiro ou senhor doutor. É obrigatório fazer isso. Gente que olha de cima para baixo. Gente que se esquece das raízes que teve lá atrás, em que o pai se esfarrapou a trabalhar com a mãe para que pudessem ter um curso superior. Gente que não conhece o trabalho de uma forma dura, apenas de canudo ou trabalho de férias. Nem todos são assim. Eu estou a dar exemplos. Graças a Deus, nem todos são assim.
Por isso é que há gente que pensa que é grande e há gente pequena que pensa que é isso mesmo. E por isso eu pus as aspas, porque não é assim que Deus vê. Quando Jesus diz, quando vocês fizerem estas coisas aos meus pequeninos, Jesus está a falar de coisas boas. É a mim me fizestes. Jesus está a pegar nos desprotegidos, nos pequeninos, e está a elevá-los ao nível dele, Jesus. Então, há quem pense que é pequeno, e não é. Há quem pense que é grande, e está tão iludido. E é isto que eu quero deixar convosco. Qual é o nosso projeto de vida e o que é que nós pensamos acerca de nós mesmos? Somos grandes ou não? O que é que você pensa acerca de si mesmo? Há pessoas que me têm dito assim, eu sinto-me tão pequenino, tão pequenino, tão pequenino. Também não é assim que Deus quer que você se sinta. Eu compreendo, eu posso compreender, porque eu já me senti também assim. E na verdade, tantas vezes vem esse sentimento ao meu coração. Mas sabe, nós estamos em Deus, Deus nos ama, Deus é nosso Pai e Jesus nos ensinou a que nós acabamos por ser irmãos dele e não só, mas também amigos dele. Os amigos de Jesus, das duas uma, ou o amam ou o odeiam. E quem o odeia não suporta a verdade. E os grandes, os avarentos, aqueles que se estão nas tintas completamente para aquilo que Jesus diz. Porque este homem que se levantou representa um grupo de pessoas que está completamente nas tintas para os ensinamentos de Jesus. Eu posso ir à sinagoga como aqueles homens iam, eu posso ir hoje à igreja, posso ir assistir a um culto, posso ir assistir à missa, posso fazer os serviços religiosos todos, canto no louvor, posso até pegar no microfone e pregar. Eu posso fazer todos os serviços dentro da igreja. Mas isso não significa que o coração esteja nos ensinamentos de Jesus. Não significa. Porque houve ocasiões em que Jesus estava a falar e os próprios 12 não estavam lá, a cabeça deles não estava lá, o coração deles não estava lá. Estavam completamente alheios, percebe? E estavam ao lado de Jesus. Gente que até o Espírito Santo os usou para expulsar demónios, para curar os enfermos. O Espírito Santo usou essa gente e quando Jesus trazia a palavra a eles, algumas vezes trazendo revelação, eles não estavam lá. Eles não estavam lá. Eles estavam fisicamente, mas o coração não estava. Então, isto serve também para o nosso ensino, porque nós não somos heróis. Então, que nós, na nossa grandeza, possamos ser pequenos e que na nossa pequenez possamos ser um bocadinho maiorzinhos. Eu não estou a querer usar aqui a palavra grande porque, como é óbvio, isto tem a ver com vaidade. Todos nós passamos por momentos de vaidade. Todos nós. Como dizia uma moça, minha amiga, muito querida, que eu gosto muito dela, ela dizia, Senhor João, eu sou muito vaidosa. Eu sou muito vaidosa. E a vida tem ensinado que a vaidade é apenas isso. É vaidade. Vaidade não tem a ver com brio, seja ele profissional ou pessoal. Mas vaidade é vaidade. Então, fica aqui esta mensagem que eu tinha no meu coração já há alguns dias assim, para falar com vocês. Mas não se tem proporcionado. E quero deixar aqui um grande abraço e quero dizer que, olha, sem amor a gente não vai a lado nenhum. E o amor não é uma palavra. Não há amor sem justiça. E quando eu sou injusto, eu não amo. Quando eu sou injusto, eu não amo. Não há amor sem verdade. Não há justiça sem verdade. Não há amor sem liberdade. Não há amor sem paz. Não há amor sem paciência, sem respeito, sem coerência. Todas estas coisas fazem parte do amor, como diz Paulo aos Gálatas. Então, meus amigos, que a paz de Deus, que não tem a ver com a paz do mundo, que a paz de Deus mexa e possa encher os vossos corações e que o amor
que o amor de Deus vos salve a vocês e a mim, até de nós próprios. Um grande abraço. Até à próxima.